Olá, queridos! Agora, né, Luciano, chegamos ao ponto da revisão da unidade 1, não é verdade? Olha aí. Pessoal, lembrando, olha só, chegamos na revisão da nossa avaliação, então prestem atenção porque logo em seguida vem a avaliação. Hoje é o dia para vocês testarem, né, no âmbito do conteúdo da unidade 1 e colocar a prova de que estão se conectados, se interagindo, né, dentro do aprendizado. Então, é nesse sentido que usa-se uma avaliação, ok? Vamos lá, então? Vamos lá, Então, olha só, dentro da nossa revisão, a gente vai trabalhar as aulas sobre modernidade e a filosofia moderna, iremos trabalhar sobre o iluminismo filosófico, ciência, tecnologia e valores na história da filosofia e linguagem, pensamento e cultura. Então vamos lá na aula 2.1, onde nós abordamos a temática modernidade e a filosofia moderna. O homem moderno, indivíduo e senhor da natureza. Olha que legal, né? Muito interessante. Nós estudamos isso aí na unidade 1. A nova visão de homem. Até então, né, o homem era deixado no cantinho e era a questão do divino. Veio a partir do Renascimento. Está fortemente marcado pelo desejo de que emancipação da esfera religiosa e eclesial. Isso na Idade Média, ok? O antropocentrismo, ó, o homem no centro. Moderno faz do homem o senhor da natureza e subjuga as outras formas de vida ao senhorio humano. Ou seja, os outros, né, formas de vida fica submetida às ações do homem. A sociedade moderna é antropocêntrica, ou seja, sua razão é uma razão técnico-científica, na qual os outros seres estão colocados a serviço de quê? Do próprio homem. Pela primeira vez na história da cultura ocidental, o homem toma consciência de que é ele o construtor da história, de que não há deuses que guiam a sua ação. E agora, dentro do âmbito do conhecimento, pessoal, é o seguinte: tanto os antigos como os medievais, eles não tinham questionado, como aconteceu, esses não tinham questionado a capacidade humana de conhecer. Somente na Idade Moderna, o ser humano ele se volta para a teoria do conhecimento, ou seja, o homem é um ser de razão e ele pode conhecer as coisas sim. Dentro disso, na modernidade, o problema não estava centrado em saber se as coisas são, mas como nós podemos conhecer tais coisas. Então, olha, aí surgem essas dúvidas aqui, ó. O que é possível conhecer? E qual o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Aqui, quando a gente fala pensamento e objeto, entra aquele conceito que a gente estudou lá no segundo ano, Teoria do Conhecimento, a relação entre o sujeito e o objeto. E olha só, e dentro disso, das questões epistemológicas relativas ao conhecimento, derivou-se a ênfase que marcaria a filosofia daí por diante. As soluções apresentadas para esse problema deram origem a duas correntes filosóficas, que são o racionalismo e o empirismo. Nós vimos também que, dentro do racionalismo, nós trouxemos o pensamento de René Descartes. Propósito inicial, encontrar um método seguro que o conduzisse à verdade indubitável, procurado no ideal matemático. A dúvida metódica, Descartes busca nela uma verdade primeira, que não seja posta em dúvida, né? Uma verdade que não se coloque ela em dúvida. A dúvida metódica indaga se poderia encontrar algo que fosse inteiramente indubitável. Descartes não é um filósofo cético, ele busca uma verdade só. O cogito ergo sum.
O cogito cartesiano consiste na frase latina cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. A primeira ideia examinada por Descartes, depois do cogito, é a ideia de Deus. Engraçado que quando a gente fala sobre cogito, em algumas palavras do nosso dia a dia a gente usa essa palavra sem saber, não é? Isso. Por exemplo, Hélio, tu já cogitou pensar em tal coisa? Ou seja, você já pensou? Então, cogito é o pensar. Agora vamos adentrar no empirismo inglês. Primeiramente, vamos ver Francis Bacon e o método experimental. Sua contribuição para a história do pensamento filosófico foram duas. A primeira, o seu método experimental, olha só, que faz uso do método indutivo, é aquele que parte da investigação de um fato e a partir dos diversos fatos que vão acontecendo, chega-se a uma conclusão. E a segunda, a sua reflexão crítica, chamada teoria dos ídolos, com relação àquilo que pode comprometer o progresso do conhecimento. E Bacon está à procura de um método que possa contribuir para o avanço científico. E com isso surge a teoria dos ídolos, que ele determina que são 4. Ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro e ídolos do teatro. O método indutivo se caracteriza pela observação dos fenômenos por meio das experiências para que se possa chegar a uma regularidade desses mesmos fenômenos, ou seja, observa um fato várias vezes e a partir daí chega a um resultado. E com a percepção dessa regularidade, o cientista ele pode fazer relações entre elas até chegar a uma generalização e, eventualmente, a uma lei. Vimos também o pensamento de Thomas Hobbes, né, e John Locke. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, de tudo que tem existência material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais ou o Estado, né, um outro, pela filosofia política. E o que não é corpóreo deveria ser excluído da reflexão filosófica. Para ele, toda a realidade poderia ser aplicada a partir de 2 elementos, né, corpo e movimento. Agora, no pensamento de John Locke, a mente como um livro em branco. O conhecimento não é inato, ou seja, a pessoa não nasce, né, segundo Locke, com ele, mas resultado do modo como elaboramos as informações que recebemos da experiência. A mente é como uma folha em branco, ó, papel em branco, ou uma tábula rasa, na qual as percepções sensíveis deixam sua marca. Locke também admite que existe o conhecimento demonstrativo, que é a reflexão sobre certas relações entre as ideias que caracteriza um conhecimento autêntico. Agora vamos ver o iluminismo filosófico, né? Saímos lá do Renascimento, né? Agora vamos para cá. Conhecendo o iluminismo. No século XVIII, é o primeiro conhecido como iluminismo, tá? É o período, quer dizer. Século das luzes também, ilustração ou esclarecimento. O iluminismo está intimamente ligado ao que? A um conjunto de transformações que vinham ocorrendo entre os séculos 17 e 18. Ele chamava o século da Idade Média das trevas, por isso que ficou o iluminismo, o que ilumina, das luzes. O que reúne esses pensamentos revolucionários é a coragem de se pensar além dos critérios estabelecidos, que era pela Igreja. Apesar de todos os impulsos autônomos de pensamentos racionais, a razão renascente teve de superar mais obstáculos para ter um lugar consolidado na cultura. Vamos ver então a razão na cultura iluminista. O termo luzes, na França, expõe o ideal. O ideal que Descartes já chamava de luz natural, ou seja, as luzes da razão, libertadas da religião, como ele acabou de falar, e essas luzes consolidam e ampliam o conhecimento, promovendo o progresso
e agregam valores como a tolerância, a igualdade, a fraternidade. Com isso, os iluministas consideravam que o homem poderia se emancipar através da razão e do saber, ao qual todos deveriam ter livre acesso. O racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo a confiança na razão como principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que rodeavam. Nós vimos também nessa aula a influência dos iluministas na economia, na política e na religião. Por exemplo, os pensadores iluministas procuravam exaltar e defender valores, assim como liberdade, igualdade e tolerância, e também o direito à propriedade privada. Por exemplo, no âmbito da economia, entrada da máquina a vapor nas fábricas conduziu o processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. E na política, filósofos investigavam a questão da legitimidade do poder absoluto dos reis, ao mesmo tempo que aspiravam à constituição de um Estado liberal e não intervencionista. E na religião surge o deísmo, né? Uma espécie de religião natural em que não havia lugar para os dogmas e fanatismo. Vamos ver rapidamente o iluminismo em Voltaire e Kant. De acordo com Voltaire, ele pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem, pois o homem estava preso à ignorância, à falta de educação e à ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas da época. O pensamento de Voltaire ele está centrado em três conceitos essenciais: tolerância, superstição e liberdade de pensamento. Por sua vez, Kant voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento, da qual temos as seguintes perguntas: qual é o valor dos nossos conhecimentos e o que é conhecimento? Então, Kant explicou que o conhecimento ele é constituído de algo que recebemos da experiência a posteriori e de algo que já existe em nós mesmos, ou seja, algo a priori. Agora vamos para a aula 5, né? Ciência, tecnologia e valores na história da filosofia. A teoria geocêntrica na antiguidade, modelo que concebe a Terra como imóvel no centro do universo, o geocentrismo. Iniciou com Eudoxo, foi confirmada por Aristóteles mais tarde e por Cláudio Ptolomeu. Segundo essa teoria, a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Teoria aceita na antiguidade e no período medieval e foi contestada somente por Copérnico, né, na modernidade. A alquimia na Idade Média surgiu de especulações de artesãos metalúrgicos. Sua origem, a origem da alquimia ainda é remota, tanto na China como no Egito, embora o nome alquimia e alambique tenham origem árabe. E a principal meta é a transformação de substâncias por processos químicos e a transmutação dos metais. Diante disso, os alquimistas acreditavam na transmutação, isto é, transferência do espírito de um metal nobre para a matéria de metais comuns, ou seja, a partir daí poderia se transformar um metal comum em um metal nobre. E isso, para a igreja, essas práticas tinham um caráter herético, heresia, e por isso elas foram proibidas pelo Papa João 22. A revolução científica na modernidade, revolução copernicana. A substituição da teoria geocêntrica pela heliocêntrica. Copérnico primeiro a propor um modelo heliocêntrico com detalhes matemáticos bem desenvolvidos. Galileu realizou observações astronômicas que iam ao encontro da teoria heliocêntrica. Surgimento da física moderna seguindo os princípios quantitativos, ao contrário da física de Aristóteles, que seguia princípios qualitativos. O Sol no centro, tá? Heliocêntrica. Agora vamos para linguagem de pensamento e cultura. Isso aí. Olha só, o conceito de linguagem.
A linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecer diálogos com nossos semelhantes. Então, diante disso, a linguagem é a expressão do pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Toda língua, toda linguagem, ela é um sistema de signos linguísticos. O signo está no lugar do objeto e, se o substitui, ele se torna uma representação do objeto. Além do mais, os filósofos que falaram sobre a linguagem, a relação, né? Aristóteles ele vê que o humano é um ser de linguagem. Thomas Hobbes diz que a linguagem foi a mais importante das criações. Rosenstock, né, diz que a linguagem é um verdadeiro milagre na vida do homem. Agora, rapidamente sobre as funções da linguagem. Jacobson, ele estabelece algumas funções, que é a referencial, a função expressiva, a função conotativa, função fática, função metalinguística e a função poética. Também temos os tipos de linguagens, tá? Ó, a linguagem formal, a linguagem verbal, linguagem informal e linguagem não verbal. Essa é a questão do uso culto da língua, as gírias, né, no cotidiano, é a palavra falada e escrita. Significado de cultura. Cultura é um conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas. A cultura ela é definida como o conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Agora, linguagem e cultura. A linguagem é o solo da cultura, segundo Heidegger e Gadamer. A cultura é sempre inconclusa no mundo dos objetos do conhecimento e a linguagem é a sua expressão comunicativa, isso segundo Reale. Então, aí está, né? E agora, ó, vocês vão para este momento que é a avaliação. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, conversem aí com os professores, mandem as dúvidas de vocês para a gente, que a gente vai trabalhar junto, ok? É verdade, a gente vai se interagir, tá? Ou seja, faça com calma, leia bem as questões e nós fizemos a avaliação bem assim para você se interagir bem. O texto está bem compreensível, né? Tem algumas em nível fácil, outra médio e alguma minimamente. É aquela questão, né? Não é somente fácil, não é somente difícil, a gente vai alternando, ok? Aí vocês vão poder, né, trazer, ou seja, ó, interagir tanto na unidade 1, agora eu vou conseguir, né, me dar bem na avaliação. E eu espero que todos saiam bem, ok? Até mais. Boa avaliação, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau. Grande